Mais um cafezinho! Transtornado, meu povo! E aí, como é que vocês estão? Tranquilos com vocês? Mais um cafezinho aqui abençoado para você, que a gente está nessa campanha. Que Exatamente. quer ganhar uma caneca do Café Transtornado, só basta fazer o quê, amor? Digita lá, eu quero minha caneca, ou simplesmente eu quero. Eu quero. Isso é só para o nosso grupo, gente. Então, se apressa. E olha só, o tema de hoje, novamente um tema um pouco sensível, Sim, mas a gente tem que falar, né, amor? Porque exatamente. tem muitas vezes os pais têm dúvidas ou então assim se encontram em situações assim, tá certo? Exatamente. O tema é o seguinte: meu filho adolescente tem vida dupla. O que é Uma isso? em Em casa casa. e outro na escola. Como é que funciona? Muito bem. Você que está aí nos assistindo vai falar de cara. Ah, é falso. Não, vai muito além que isso. Além disso, vai, na verdade, é um tema muito mais profundo. E se trata basicamente de duas vertentes. Lembra do que a gente já falou em alguns vídeos atrás sobre educação passiva e educação ativa? Muito bem, vamos lembrar para você novamente. O que é uma educação ativa? É aquela que você verbaliza, que você ensina, que você dá diretrizes por meio da fala para o seu filho. Educação passiva também é uma educação que, na verdade, é muito mais forte do que a ativa e que você dá pelos exemplos. É aquela que você não fala, é aquela que você ensina a partir da sua vivência, calado, só fazendo. E essa é a mais forte, né? Exatamente. Por quê? Porque ela vai direto para o subconsciente. Ela não perpassa o consciente para poder ficar gravado no inconsciente do seu filho. A educação passiva, ela é forte porque ela vai direto para o inconsciente. Então, como que funciona isso? Funciona da seguinte maneira. Você vira para o seu filho e fala, não minta. Mentir é uma coisa muito feia. Nós não mentimos aqui em casa. E aí você não quer que uma pessoa chegue, que venha para sua casa e você tem dificuldade de falar para ela não vir. Aí você fala, não, eu não vou estar aqui, eu vou trabalhar. Mentira, você vai estar em casa. Você ensinou passivamente seu filho a mentir. Aí você repete outras vezes. Você, no telefone que você não está vendo a pessoa, no zap que você não está vendo a pessoa, você fala uma coisa que você não vai fazer. Cris, você nunca fez isso? Sim, já fizemos aqui em casa. E na mesma hora que a gente fez, e se deu conta que fez, a gente fala, olha, isso é errado. Me perdoa, isso é errado. Por que você tem que entender que você tem que pontuar se você fez isso do lado do seu filho viu, seu filho te olhou, você tem que pedir desculpa, tem que pedir perdão para ele e falar que você errou. Porque o que vai ficar gravado na cabeça do seu filho é só a atitude que você fez e que você pede para que ele não faça. É isso que vai ficar gravado. Não vai ficar gravado que você, como pai, fez uma atitude errada, entende que aquele é errado e se compromete a não fazer novamente. Então vamos lá. Como que funciona o adolescente que é uma coisa em casa e outra coisa na escola? É aquele adolescente que é um doce em casa, não agride pai, não agride mãe de forma verbal, é aquele adolescente que fala que vai estudar, é aquele adolescente que é um docinho e quando chega em casa ele é o terrorzinho. Ele briga, ele responde, ele trata mal, ele xinga, ele faz uso de coisas ilícitas e quando a direção traz isso para você, você fica de queixo caído. Cris, você costuma vivenciar isso todos os dias, porque eu estou na ativa em sala de aula. Recentemente, um pai, porque a gente ligou para ele, foi na escola porque ele ficou horrorizado porque o filho dele matava a aula. Ia lá, chegava atrasado, falava para os pais que estavam na aula, mas ficava perambulando fora da escola. E aí, o que esse menino estava fazendo? Isso, assim, durou muito tempo para esse pai vir para a escola para a gente poder trazer a realidade para ele. E a gente não quer que você passe por isso. Como que você não faz, aliás, como que você faz para que o seu filho não tenha vida dupla? Primeiro, você não pode ter vida dupla. O que você é em casa, você tem que ser na sua casa, você tem que ser na sua escola, no seu trabalho. Se você frequenta alguma igreja, você tem que ser na sua igreja. Você não pode ter medo de ser quem você é. Porque quando Exato. você mostra para o seu filho que você tem um comportamento em casa e tem um comportamento diferente na igreja e tem um comportamento diferente no trabalho, você está ratificando para o seu filho. Olha, ser quem você é está errado. Você tem que ser diversas pessoas para que te aceitem. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Eu não estou dizendo que você tem que chegar no seu trabalho e colocar o pé na sua mesa, porque de repente é o que você faz em casa. Você não tem que chegar na sua igreja, que de repente você frequente,
e dar tapa na cabeça do seu pastor, como você faz de brincadeira com seus filhos. Eu não estou falando de intimidade. Isso é uma intimidade da sua casa, da sua família. Eu estou falando de comportamentos que a gente leva, que pratica em casa, para fora de casa. O comportamento de falar mal dos outros, o comportamento de mentir, o comportamento de ser uma pessoa politicamente correta fora da sua casa e dentro da sua casa, que ninguém está te vendo, que você está na sua intimidade, você é aquela pessoa que não é nada correta. Então, assim, a primeira pessoa que você tem que pensar em pontuar é você, é a sua família, é a sua estrutura familiar. E quando a gente fala de estrutura, a gente fala de pai e de mãe. Ah, mas tem a minha mãe, tem o meu pai, que eles têm um comportamento que é totalmente diferente do comportamento daqui de casa e a gente tem dificuldade. Deixa eu te falar, a gente vive isso. O comportamento da minha mãe, muito comportamento dos tios, da família do meu esposo, não tem nada a ver com o comportamento que a gente tem aqui em casa. E o que a gente faz? A gente pontua. Os nossos filhos veem essa pontuação e eles aceitam e acreditam. Por quê? Porque nós somos verdadeiros. Se eu falo besteira aqui em casa, eu falo besteira na minha igreja, eu falo besteira no meu trabalho, eu sou do mesmo jeito em todos os lugares. O meu esposo do mesmo jeito. Então você tem que primeiro ponderar o que eu estou fazendo na minha vida. A maneira como eu estou sendo para agradar as outras pessoas está correto? Está me edificando? Tá trazendo uma frequência bacana para minha família? Porque se você está chegando à conclusão que tem coisas que têm que ser mudadas no seu comportamento, vai um pouquinho mais fundo. Comportamentos são feitos de hábitos, hábitos são feitos de estímulos. Quais os estímulos que te fizeram a ter esse hábito? Está na hora de mudar? Então vamos mudar. Hábito pode ser mudado, pode ser trocado, frequência pode ser mudada. E com isso, comportamento e emoções também. Essa é a primeira parte que a gente quer falar a respeito disso com você. E a gente quer que fique claro, porque isso está na sua mão, não está na mão de outro. É no seu governo que isso acontece. E olha só, gente, tem um ditado que já foi falado já há muito tempo, que já é falado há muito tempo, que é o seguinte: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Caraca, gente, muito forte. Isso não funciona. Não tem para onde correr. Tá certo? A gente não quer ser radical nas coisas. A ideia não é essa. Mas tudo em demasia, tudo que é muito, termina envenenando, termina trazendo muitos problemas para você. Aí você vai falar assim: nossa, mas em vez em quando acontece uma coisa ou outra, tal, que não era tão legal, que isso, aquilo, outro. A gente não está dizendo isso. A gente está dizendo sobre aquela questão que é muito pontual, que a pessoa, muitas vezes o pai ou a mãe, é muito radical lá fora, mas quando chega dentro de casa é muito assim, diferente. Aí o que acontece com o adolescente? Ele começa a falar: uai, é assim? E aqui é assim? Lá ele trata o filho dos outros na maior educação, e chega aqui em casa xingando, batendo, fazendo um monte de coisa. Isso é vida dupla, tem que ter muito cuidado, tá certo? Então, para você que está aí, eu espero que você possa ter aprendido um pouquinho com esse tema que nós trouxemos. E não se esqueça, a participação da sua vida na vida do seu filho é primordial para que esse tipo de coisa não aconteça, pelo menos com tanta facilidade. Que não aconteça na verdade, né? Exatamente. E se você quer fazer com que seu filho volte e não tenha essa atitude, lembre-se que faça para ele as perguntas do porquê ele é assim e depois dê a solução para ele. Meu filho, quando você deixa de fazer isso, esses benefícios voltam para você. É o primordial. E depois chame Deus. Aliás, chame primeiro. Chame Deus, chame Jesus para participar da sua vida. Porque esses temas sensíveis que a gente está falando, você só consegue mudar se Deus estiver com você na sua família. Beleza, então? Para você que está aí, ativa o sininho, deixa o seu like, compartilhe. Eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida, como na vida das pessoas que você vai estar compartilhando. Até o próximo vídeo. Até o próximo, gente.